vezes, algumas pessoas me param e perguntam: Pablo, o que vem primeiro, a pregação ou a oração? Isso aqui é uma pergunta, parece simples, mas é uma pergunta forte e poderosa. E a gente precisa entender que antes de Deus usar a boca, Ele vai tratar o coração. Antes da voz ela ecoar no púlpito, ela precisa aprender a sussurrar no secreto. E essa resposta não é opinião. E essa resposta é princípio bíblico, porque a oração ela vem antes. A oração ela vem antes da missão. A presença ela vem antes da missão. Observe Jesus. Jesus ele não começou pregando. Jesus ele começou orando. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz que de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, reparem nisso aqui. O próprio Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito, sentia a necessidade do secreto antes de enfrentar a multidão. Se Jesus ele precisava orar antes de falar com as pessoas, quem somos nós para inverter essa ordem? Quem pula a oração tenta sustentar um chamado apenas com talento, mas a gente precisa entender que a oração forma homens e mulheres antes da mensagem. Isaías é um exemplo para a gente. Isaías, antes de pregar, ele viu o Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, só depois da visão que veio a purificação. Só depois da purificação que veio o envio. Ou seja, nunca é envio sem tratamento. Nunca é púlpito sem altar. O altar ele prepara o vaso para não se perder quando for visto. E a pregação sem oração, ela vira somente barulho. Paulo ele foi cirúrgico e deixou isso claro e direto para a gente quando ele disse em 1 Coríntios 13, versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. O amor aqui que Paulo ele descreve não é emoção, é vida com Deus. É possível falar bonito e ainda assim estar vazio por dentro. Por isso que Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lábios cheios, mas coração distante. Isso é o perigo de aprender a pregar antes de aprender a orar. O que sustenta um vaso, a gente precisa entender que o que sustenta o vaso não é o dom, é o secreto. Jesus ele foi direto e também foi cirúrgico quando ele disse no Evangelho de Mateus 6,6, quando ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai em secreto. E o secreto aqui, ele não é castigo, é proteção, porque o Deus que vê no secreto é o mesmo que sustenta em público. Sansão ele até tinha força, mas não tinha vida no secreto. E qual foi o resultado? Ele caiu. Mas Davi, ele também caiu, mas tinha um histórico muito lindo no altar, e o resultado, ele foi restaurado. O dom ele vai nos levar ao púlpito, vai nos levar ao palco, mas só o caráter vai nos manter de pé. E o caráter nasce no lugar de oração. Os apóstolos, no capítulo 6 de Atos, eles aprenderam isso muito cedo. Eles disseram: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então observe a ordem, a oração e depois a palavra, porque a palavra que não nasce da oração não gera vida, isso se torna somente informação. Jeremias ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. Ele não apenas falou, ele comeu primeiro. Ou seja, a oração ela forma o vaso e a pregação revela o vaso. 2 Coríntios, Paulo ele disse: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro que a gente observa que vaso de barro é frágil, por isso precisa da dependência constante. E Deus ele não levanta somente pregadores, ele forma vasos sustentáveis, homens que sabem falar, mas que aprenderam primeiro a se calar diante dele. Então ore, seja tratado e então depois pregue, porque quem ora pouco prega muito de si, mas quem ora muito prega aquilo que vem do céu, aquilo que lhes foi concedido a visão. Amém? Deus abençoe.